Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, do Jeff Sutherland. Ele é co-criador do Scrum, uma metodologia de gestão de projetos. Ele tem uma longa carreira profissional, muita experiência, inclusive ele serviu mais de 10 anos na Força Aérea Americana. O livro trata da história, da teoria e do Scrum na prática. No mundo de hoje, hiperconectado e muito veloz, os modelos tradicionais de gestão de projetos já não funcionam muito bem, eles bagunçam o processo e não conseguem atender às exigências e o nível de competitividade que existe hoje no mercado. Então o Scrum ele nasce na área de tecnologia, onde os movimentos são ainda mais acelerados, mas ao longo do tempo o Scrum vai ganhando o mundo e o autor ele vai mostrando como as outras indústrias, como as outras áreas vão adaptando o Scrum no seu processo, vai ganhando em competitividade e vai desamarrando os processos da empresa ao longo do tempo. A primeira crítica que o autor faz no livro é sobre os modelos tradicionais de gestão de projeto e como eles são amarrados, como eles criam muitas dependências. A primeira crítica que ele faz é sobre o diagrama de Gantt, um diagrama que foi muito utilizado ao longo da história. As pessoas eram apaixonadas por ele, porque ele era cheio de detalhes, ele era muito bonito na teoria, mas na prática ele não funcionava. No diagrama de Gantt a gente tem muitas dependências, então você pode notar que cada bloco ele depende que o anterior seja concluído e com sucesso. Se alguma coisa mudar no contexto do projeto, os últimos blocos, as últimas ações a serem desenvolvidas vão sofrer uma alteração gigantesca. Isso provavelmente vai mudar o produto. Isso prejudica o desenvolvimento, a entrega do produto no mercado e muitas vezes a empresa termina um produto quando ele nem é mais necessário, quando ele nem tem mais apelo e muitas vezes as empresas lançam produtos que já são ultrapassados, justamente por utilizar modelos de gestão que são muito amarrados, muito presos. A crítica do autor ao diagrama de Gantt é porque ele traz um nível de detalhe tão grande que no mundo real ele não se realiza. Todo mundo sabe que em projetos de longo prazo ou na nossa vida no dia a dia, coisas novas aparecem, ultrapassam outras e a gente tem que mudar as estratégias. Então você imagina você ter um grande projeto onde você tem pequenos detalhes que você precisa seguir no longo prazo. Acontece que as equipes começam a se atrasar, uma começa a atrapalhar a outra, o mercado muda de comportamento, o cliente não quer mais aquilo. Então não adianta um planejamento excessivo, porque isso além de amarrar as equipes, tira um poder de manobra para você fazer alterações, fazer ajustes estratégicos. A ideia do Scrum é que isso não aconteça um planejamento excessivo e sim estimativas, formas que a gente possa ter uma noção do que vai acontecer, se planejar em cima dela e executar pequenos blocos de ação e colher resultados e fazer a avaliação. O termo Scrum vem no esporte, o rugby, e ele tem a ver com uma forma que o time se une para trabalhar com a bola em campo. Então, e tem muito a ver isso porque o espírito do Scrum é em equipe. Sem a equipe, sem o pensamento de dividir as tarefas, compartilhar as ideias, colher feedback, opinar, o Scrum não funciona. O espírito do Scrum tem tudo a ver com equipe, é um processo muito horizontal. Mas para isso acontecer, o autor sugere que as equipes sejam pequenas, entre 7 e 9 pessoas no máximo. Por quê? Porque a comunicação ela precisa ser saturada. O que ele quer dizer quando ele fala isso? Que as pessoas que estão participando da sua equipe, elas precisam saber tudo do projeto. Todas as pessoas têm que saber. Por quê? Porque quando você tem pessoas que não sabem muito bem do projeto, elas podem cometer erros, elas podem causar desvios e elas podem também atrasar o processo porque elas exigem que as outras pessoas continuamente as eduquem sobre o projeto. Então quando você tem um time pequeno, diminui-se o esforço para educar as pessoas a respeito da estratégia, do processo de desenvolvimento, do modelo de gestão, entre outros pontos. Então é muito importante que as equipes sejam pequenas, que o processo seja horizontal, onde as pessoas possam opinar, onde o feedback é liberado, onde as pessoas têm liberdade de escolher quais tarefas vão executar em determinado tempo e haja esse diálogo aberto. O autor cita muito no livro que no Scrum não se deve procurar culpados, não se deve prejudicar alguém da equipe por ele ter cometido um erro. Pelo contrário, se busca no Scrum um problema no sistema, no processo de desenvolvimento. Então, se você tem um processo que causa erros, é no processo que você tem que fazer o ajuste. Não necessariamente demitir aquela pessoa por ter cometido aquele erro. Então, muitas vezes os sistemas que a gente trabalha nas nossas empresas, e eu não digo sistema em questão de software, é o modo que o serviço é feito, como ele é operacionalizado. Se há um erro nesse processo, isso prejudica a forma que as pessoas executam. Então, é o processo que tem que ser ajustado antes de se procurar um culpado, alguém para ser malhado, porque não há crescimento quando você procura um bode expiatório só para apagar um incêndio. Mas a ideia do Scrum é que você continuamente tenha coisas prontas, pequenos produtos,
mini partes do seu produto. Vamos imaginar num software. Ao invés de você começar muitos processos para ver como o seu software vai se comportar, para você colocar ele no mercado, a ideia é que a equipe divida isso em pequenos módulos e dentro desses módulos dividi-los ainda em menores partes, para que a cada semana, a cada 2 semanas ou cada mês se tenha um pequeno produto funcional onde as pessoas podem testar, podem operar e ver o que precisa ser ajustado. Acontece que esses pequenos processos de desenvolvimento onde você tem uma entrega, eles dão capacidade de você testar, realizar o ajuste e colocar isso no mercado novamente, e isso tudo muito rapidamente. Além disso, economizar dinheiro, porque os times são menores e o processo de desenvolvimento é menor, você ganha fôlego para mudar o seu produto e modelar ele às expectativas do mercado. Mas vamos falar um pouco do Scrum na prática, como você poderia aplicar ele no seu dia a dia, na sua equipe, nos seus processos de estudo ou qualquer outra situação que exige organização. O primeiro ponto do Scrum é que ele é dividido em algumas colunas. Então a gente tem um board onde ele é dividido em algumas colunas. Há alguma liberdade para se criar colunas extras, mas são 3 colunas essenciais. Uma é o que precisa ser feito, que é o backlog ou a lista de pendências. O segundo é o que está em processo, em execução. E o terceiro é o que está feito. Essas são as 3 colunas essenciais. Geralmente é adicionado uma coluna depois de execução que é de testes, de avaliação. A partir do momento que você tem o board, a equipe se reúne, essas pessoas levantam as coisas que precisam ser feitas, listam todas as pendências e decidem entre si qual vai ser o primeiro conjunto de tarefas que elas vão fazer juntas. Esse conjunto de tarefas tem um tempo pré-determinado para ser entregue. Isso é chamado de sprint. Então você tem uma sprint, que é um conjunto de tarefas que começa a entrar em execução, onde as pessoas vão executar essas tarefas e cumpri-las num determinado prazo. Depois que esse processo é entregue, esse conjunto, chamado sprint, tem um processo chamado retrospectiva do sprint, onde é analisado o que deu certo, o que deu errado, o que precisa ser ajustado, porque na próxima iteração o processo vai ser melhorado. Então as próximas sprints vão ser melhoradas e os resultados também deverão melhorar. E é claro que a gente não pode esquecer a pedra angular do Scrum, que são as reuniões diárias, as stand-up meetings, que são as reuniões em pé, que duram no máximo 15 minutos. Elas precisam ser dinâmicas, elas precisam ser em pé, para as pessoas não ficarem muito folgadas ali e começar a bater papo. E o foco é discutir sobre o projeto. Nelas são discutidas 3 perguntas. A primeira pergunta é o que você fez ontem para ajudar a equipe a concluir o sprint. A segunda pergunta é o que você vai fazer hoje para concluir a sprint. E a terceira pergunta, que aí o mestre Scrum ou o dono do produto vai ter que desenvolver e abrir o campo, que é a terceira pergunta, que é: há algum obstáculo impedindo você de entregar a sua tarefa e concluir a sprint? Então, porque a função do mestre Scrum, que é um outro integrante do grupo, é justamente liberar espaço. O líder, o que ele precisa fazer? Ele precisa criar o ambiente perfeito, o ambiente ideal para que a equipe consiga entregar os resultados. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é o ciclo de adaptação. De tempos em tempos, revise o que você está fazendo. Não fica muito tempo concentrado numa única coisa sem fazer o ajuste. Eu sempre falo no canal, no Facebook, em outros lugares, que nesse tempo de leitura, a coisa que eu mais vi acontecendo nos livros são os autores mostrando que o processo de desenvolvimento, ele se dá quando a gente colhe os nossos resultados, faz uma avaliação disso e faz o ajuste. Sem o ajuste não há crescimento. Então o ciclo de adaptação, ele exige isso, que de tempos em tempos a gente pare, olhe o que a gente fez, se faz sentido o que a gente está fazendo ainda e o que a gente precisa mudar para conseguir melhores resultados e ir em direção ao nosso objetivo. O segundo aprendizado, a gente precisa aprender a curtir mais a jornada e não ficar tão concentrado no grande objetivo, no objetivo final. Muitas vezes a gente fica tão concentrado em atingir alguma coisa que a gente perde tudo o que acontece ao longo do processo. É como você sair em viagem e ficar tão preocupado em chegar no destino que você perdeu todas as paisagens lindas que aconteceram no meio do caminho. Em um processo de gestão, num processo de desenvolvimento de um projeto, a gente lida com seres humanos. Se a gente tiver essa sacada, essa percepção que a gente pode aproveitar mais o momento e curtir a jornada, a gente vai ser muito mais satisfeitos, com quem sabe ser mais felizes. Terceiro aprendizado, não planeje demais,
faça estimativas. Quem planeja demais geralmente se frustra mais do que os que planejam de menos. É claro que a gente não pode ser relaxado, desorganizado e não orientado. Você precisa ter estratégias e lidar a partir delas. Mas fazer planejamentos excessivos é muito frustrante porque as variáveis mudam muito, as coisas mudam muito. Então você se planeja para fazer alguma coisa e aí chega alguém na sua casa, seu telefone toca, aparece uma reunião de emergência, acontece algum problema familiar. Então as coisas fogem do controle. Não se concentre muito nesses pequenos detalhes, faça estimativas, que é muito mais tranquilizador lidar assim com os nossos objetivos. Quarto aprendizado: pensar em pequenas entregas. Geralmente, quando a gente tem grandes sonhos ou grandes objetivos, a gente se concentra nas coisas grandes, no grande resultado. O problema é que para construir algo grande demora muito. Imagina você construir uma casa, você precisa pensar num processo de começar devagar, fazer o contrapiso, subir as paredes e aí ir ganhando a cada etapa. Então pensar em pequenas entregas. O que eu vou realizar nesse semestre? Imagina que você faça administração. Não, nesse semestre eu vou ler 5 livros de administração e vou melhorar meu repertório. Então esse é o objetivo, essa é a pequena entrega do semestre e isso vai ser realizado. Porque se ficar criando muitos grandes objetivos, muitas coisas, vai ser muito difícil entregá-las. Quinto aprendizado: a função do líder é abrir caminho, potencializar as pessoas. O que o líder tem que fazer porque ele está numa posição privilegiada? Como ele tem uma observação mais ampla do campo, ele consegue pensar estrategicamente. Mas a grande função do líder, além de ser um estrategista, é abrir caminho para a equipe, potencializar as pessoas que estão na sua equipe. O líder precisa descobrir quais são os obstáculos, tanto no processo produtivo, quanto na conduta do dia a dia das pessoas, ajudá-las a resolver esses problemas para conquistar resultados cada vez maiores. Não deixa de acompanhar o Facebook, porque diariamente eu compartilho conteúdos lá, pensamentos, frases e outros conteúdos. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!